Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, é aqui na UDESC FM Lages. Você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV da UDESC, e entende o impacto delas na sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido para sabermos mais sobre as pesquisas a respeito de estradas rurais desenvolvidas aqui no CAV, sob coordenação do nosso convidado. Esses estudos têm como objetivo definir melhores planejamentos para estradas, também apontar técnicas e materiais inovadores e sustentáveis para as construções, além de drenagem e redução de poeira nestas vias. Cada um desses estudos coordenado pelo professor Jean Sampietro. O professor é graduado em Engenharia Florestal, tem mestrado e doutorado também na Engenharia Florestal. É professor associado do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, coordenador do Laboratório de Operações e Estradas Florestais do Centro de Ciências Agroveterinárias. O professor Jean também é professor na pós-graduação em Ciência do Solo. Então, ele atua nas duas frentes aí na pós-graduação. Atua no ensino, pesquisa e extensão nas áreas de técnicas e operações florestais, estradas e logística florestal, manejo, conservação e mecânica de solos florestais. Muito bem-vindo de novo à Rádio UDESC FM para falar de suas pesquisas, professor. Oi, Carla. É uma satisfação, tá? Mais uma vez estar aqui contribuindo, tá? com esse programa aí, e fico muito honrado aí, mais uma vez estar presente. Professor Jean, eu vou abrir aqui a conversa anterior à nossa gravação. Perguntei para o professor, que horas o senhor dorme, professor? É muito trabalho, hein? Sim, ultimamente bastante trabalho, cara. Mas não é quando o trabalho nos envolve, né? É sempre uma satisfação. Então, não que, né, em certos momentos nós não tenhamos um cansaço, mas esse cansaço depois é recompensado, né? Sim. E, né, destaco que é recompensado porque também estamos numa instituição que fornece condições de desenvolvermos isso, né? Sim. Por isso que conseguimos aí fazer esse tipo de programa aí contigo para trazer informações que né, você está percebendo que não chegam à sociedade. Né? Desenvolvemos muitas coisas aqui que não chegam, então isso é bem gratificante. Exatamente, então ele está hoje abordando todo um viés de estruturação, planejamento, estruturação e estudos que aprimoram a construção dessas estradas especificamente para transporte de madeira. E claro, como o professor justamente falamos aqui no início, ele atua incansavelmente na pesquisa, ainda fica um tema para um próximo programa. Acompanhe aí, porque nós vamos largar a deixa aqui até o final dessa conversa. Bom, hoje o professor nos traz como foco 3 projetos. Deu início a todo um estudo dos terrenos, dos locais onde essas estradas seriam feitas e, posteriormente, então, ele vai aprimorando no sentido de descobrir novas técnicas e materiais melhores. Vamos começar pela ordem, professor. Olha só, eu organizei aqui o primeiro projeto, e aí nós vamos falando sobre as épocas em que tudo isso começa. Primeiro projeto que nós consideramos aqui, a pesquisa relacionada ao planejamento dessas estradas, começa aí com a pesquisa Erosão e avaliação de diferentes sistemas de drenagem em estradas florestais, ou seja, a base de tudo, não é mesmo? Para você construir essa estrada, você tem que saber que terreno é esse e como é que você vai desenvolver tudo em cima dele. Na sequência, nós temos aí um projeto que é sobre as propriedades mecânicas e geotécnicas de solos e de materiais para o dimensionamento do pavimento de estradas. Aí é uma próxima etapa.
São anos, né, pessoal, nessa sequência. E o terceiro projeto aqui olha para a drenagem e para a redução da poeira dessas vias. Talvez este ponto da poeira nas estradas seja mais familiar para a maioria de nós. Todo mundo já esteve numa estrada empoeirada, ou tem um parente lá que mora numa estrada empoeirada, não lida com madeira, mas sofre com a poeira em frente à sua casa. A pesquisa se chama, então, Desempenho de diferentes alternativas de estabilização granulométrica e química de solos para o pavimento de estradas rurais de uso florestal. E veja, tudo isso, repito, especificamente para o transporte de madeira, de madeiras que são, enfim, cultivadas e vendidas, e é um mercado todo organizado em torno disso. Professor, por favor, desde o estudo desses terrenos para a construção das estradas, até essa amenização da poeira, todos esses 3 projetos, quando tudo começa e como um vai se ligando ao outro? Então, Carla, eu vou trazer um histórico, tá? Para entendimento aí, né, de todo mundo. A primeira coisa que esses trabalhos aí, né, essas pesquisas aí na área de estradas, nós começamos a desenvolver aí lá em meados de 2015, tá? Vamos dizer, fazia pouco tempo relativamente que eu estava aqui na UDESC, e começaram a surgir demandas, tá? Sobretudo aí, primeiramente, tá, de empresas da região, mas também depois o próprio poder público aí pela prefeitura também aqui do município acabou, né, me procurando, tá? Mas vamos dizer assim, então, o primeiro projeto que tu mencionou aí relacionado à drenagem de estradas, ele é um projeto que ele tem tudo a ver aí com as necessidades que temos aqui na região, uma vez que nós temos situações aqui que outros professores aí da ciência do solo já estudaram, tal, que temos problemas de solos erosíveis, tá? Temos muitos solos com esse tipo de condição, ou seja, que conforme nossas condições climáticas de chuva, que nem estamos tendo agora, esses solos, para o seu cultivo e o seu manejo, necessitam de técnicas específicas, né, para reduzir esse tipo de impacto ambiental. Uma vez que com erosão tem assoreamento de rios, favorece enchentes, tá? Né, acaba degradando ecossistemas e vira um problemão. E no caso de produção florestal, agora vamos para as florestas. As florestas de produção, né, que, né, voltadas à produção madeireira, tá, os reflorestamentos, eles exigem uma grande malha viária, tá? Eles têm essa exigência, tá? Essa grande malha viária, diferente de culturas agrícolas e pastagens, tá? Que não exigem isso daí. Tá? Essa exigência, uma vez que nossas florestas produzem muita biomassa, o Brasil é onde as florestas mais crescem rápido do mundo, tá? Nossos cultivos aqui, não existe outro país que tenha um crescimento igual ao Brasil, então nós produzimos muito, e isso exige que nós, né, tenhamos que planejar muito bem essa rodovia, né, essa rede viária dentro das florestas para transportar a madeira, tá? Contudo, então, o problema que isso ocasiona é que estrada, né, é uma área de solo modificada, descoberta, exposta às condições climáticas, né? Não é uma área que é cultivada, que tem uma proteção contra a erosão. Então, nesse primeiro projeto, isso lá, né, nesse tempo atrás, aí, né, 9 anos atrás, nós verificamos a problemática, tá? Junto ao professor Bertal, né, aqui da nossa instituição, que aí já tem aí, o professor Bertal, aí, quase cerca de 40 anos de carreira. Ele veio aqui no programa, Hildegardes Bertol, né? Esse mesmo, professor Bertal, então, satisfação aí, né, ter tido essa parceria com ele. Então, nós buscamos, né, nesse primeiro projeto, como construir as estradas, né, utilizando dispositivos de drenagem, ou seja, técnicas de drenagem que envolvem desde construção de drenos, construções de saídas de água, né, enfim, alternativas baratas, tá, que não vão também ocasionar um custo grande, pensando em reduzir isso daí. Então, por exemplo,
nós tivemos resultados fantásticos, tá? Já no primeiro projeto, não é? Uma vez que, né, trazendo números, em um ano de acompanhamento do experimento, nós verificamos que na condição onde não foi construídas as estradas de maneira adequada, né, havia uma perda de solo, que a gente chama, né, solo que saiu da estrada e estava erosionado, na ordem de 25 mil quilos em 1 quilômetro. Isso durante um ano. Tá? Durante um ano, então, essa estrada perdeu 25 mil quilos de solo, considerando 1 quilômetro. Tá? No local que fizemos a técnica adequada, né, esse número aí caiu para cerca de 200 quilos. De 25 mil para 200. É muita diferença. Tá? Simplesmente fazendo, né, intervenções no modelo de estrada, no desenho e nesses dispositivos. Tá? Uma vez, o que acontece? Né? A água, naturalmente, vai ter um caminho de escoamento. Então, simplesmente, no nosso trabalho, nós desenhamos, né, modelos de estrada que favorecem o escoamento das águas, e essas águas acabam indo para dentro das florestas, tá? E dentro da floresta a água infiltra, não fica no leito da estrada, tá? Porque o leito da estrada é compactado, ele não é propenso à infiltração. Então, simplesmente no projeto nós fizemos isso, tá? Então, nós conseguimos evoluir nesse sentido aí, certo? Depois, né, foram nos surgindo demanda, então essa parte, né, o laboratório, né, de operações de estradas, né, onde eu conduzo as pesquisas, ele surgiu devido a essas demandas, né? Então teve essa primeira demanda, depois tivemos outras demandas que são relacionadas ao planejamento, tanto, né, do desenho das estradas, de toda a malha viária e também da extensão da malha viária, tá? Porque também tem isso, né? Conforme as condições de produção da floresta, né? Conforme a espécie a ser plantada, conforme o tempo que eu vou ter de ciclo dessa madeira, conforme o tipo de atividade florestal que eu vou ter lá, tá? Todas essas informações, tá, são importantíssimas para definirmos qual que é a malha viária necessária naquele local. Porque também, né, dando sequência, né, nesse outro estudo aí, após esse da erosão, nós verificamos que a malha viária, tá, das áreas florestais, elas são superdimensionadas. Tá? Por que é superdimensionado? Né? O que significa? Que existe muita estrada, muito mais estrada em situações que não é necessário. Hoje, tá? Devido ao quê? Que fato? Quem aí já trabalhou com madeira, né, sabe como que era aí há algum pouco tempo atrás, né? O pessoal trabalhava com madeira na hora da colheita, usando motosserra, animais, tratores agrícolas adaptados. Isso é uma realidade ainda, tem muitas situações. E pensem, como que um animal, um cavalo, vai ficar arrastando toras em longas distâncias? Isso é inviável, né? O animal vai trafegar ali no máximo 20 metros, 50 metros, tá? Um trator agrícola também, né? Ele é uma adaptação, ele não é uma máquina específica florestal, com uma tecnologia para aquilo, desenhada para essa necessidade. Então também limita. Eu tenho que ter distâncias curtas para tirar, né, extrair a madeira de dentro da floresta, até um local que eu consiga carregar um veículo de transporte, um caminhão. Tá? Então, nesse cenário, é uma necessidade de ter uma grande malha viária. Tem que ter muitas estradas. Tá? Contudo, hoje, com a tecnologia empregada, nós temos máquinas florestais aí específicas, de alta produtividade, né? E que conseguem trafegar 200, 300, até 1.000 metros de distância. Então, nós, né, verificamos aí nesse outro estudo, tá, em sequência, e que daí nós repetimos para outras situações, para outros cenários, indo lá para o Paraná, para a Bahia, para outros locais do Brasil, a gente estendeu esse estudo aí, verificamos que em muitos casos dá para reduzir em até 3 a 4 vezes a quantidade de estradas que existia numa área florestal em comparação ao que você tem. Devido ao quê? Devido à tecnologia das operações florestais terem sido alteradas, nós temos tecnologias modernas, mas a malha viária não acompanhou, né? Tá? E nessa linha, nós estamos também trabalhando, Carla, né? Agora pensando nas operações florestais do futuro, no sentido que já existem protótipos e em alguns cenários, que nem na mineração,
em alguns outros setores específicos, já existem operações automatizadas, tá? Ou seja, tá? Existe um veículo de transporte, um caminhão, que de forma autônoma carrega e transporta bens e materiais, tá? E, né, em determinadas situações isso vai ser viável também, né, para a produção madeireira, tá? Nós temos regiões aí do Brasil que a densidade demográfica é baixa. Vamos falar ali do Mato Grosso do Sul, como eu estava mencionando para ti antes, né? Sim. E ali, para existir esse tipo, né, de produção, né, como a mão de obra é escassa, né, as demandas são grandes, então vai chegar um momento que vai ser necessário, né, está sendo necessário reconfigurar para adequá-la a elas. Por exemplo, ali eu te mostrei, né, cara, ali, e mencionei para ti, um tipo de veículo de transporte que, né, o tal do Hexatrem. O Hexatrem é um veículo, uma carreta, tá? Um caminhão com 6 carretas, falando de forma coloquial, tá? Então leva 200 toneladas de madeira. Meu tá? Deus. Um caminhão convencional leva 40, tá? Essa leva 200, tá? Leva aí por 5 vezes. 5 vezes mais carga. Então são veículos que aqui no sul nós não vemos, tá? Eles não podem trafegar em rodovias públicas. Então são rodovias que lá no cenário do Mato Grosso do Sul, que é possível fazer isso, as empresas de lá constroem a estrada da fábrica até as áreas de floresta. Então são ali, vou falar então, quase centenas de quilômetros de áreas, estradas específicas, mas que a população acaba usando também, tá? Então é nesse sentido também que eu quero te dizer, Carla, que embora essas pesquisas com estradas sejam voltadas às estradas florestais, muito do conhecimento aí que nós estamos gerando também se aplicam às estradas rurais de forma geral, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes para você acessar uma área florestal, você tem que passar por uma área rural, que vai ter, né, vão ter comunidades, que vão ter outros usos, né? Vai ter áreas que você vai passar por áreas agrícolas, para daí chegar na área florestal, tá? Então, e foi nesse momento que nós verificamos novamente a grande necessidade de estudos pensando em estradas rurais. Porque hoje no Brasil aí, não vou lembrar exatamente de cabeça o número, mas mais de 80% da malha viária brasileira são de estradas rurais, tá? Eu não me lembro se o Brasil deve ter em torno aí de 700 mil quilômetros de estrada, tá? Esse número pode estar errado, mas é um número grande, tá? O Brasil, maior parte das nossas cargas, seja agrícolas, florestais, de minérios, seja o que for, todos os produtos que o Brasil produz são, né, em sua ampla maioria, transportados pelo modal rodoviário. Mas este dado, professor, este é um dado que chamou muita atenção, inclusive, como você falou, nesses tempos que nós estamos vivendo, de sustentabilidade, de chamada urgente ao pensamento sustentável, às práticas sustentáveis. Quando você diz que 80% das vias são rurais, digamos assim, são nesse tipo de ambiente, essa sua pesquisa ela é de ponta e muito aplicável no Brasil inteiro, em todos esses lugares, né? Exato. Porque essa questão de poder escoar, já que essa estrada ela geralmente não vai ter uma absorção tão boa, esse estudo específico para você escoar essa água é tudo que nós precisamos, porque o que falta muitas vezes em áreas que alagaram, em lugares de enchente, é justamente a absorção dessa água, né, nesse solo. Perfeito, exatamente. É isso aí mesmo, cara. É exatamente isso aí, tá? E veja a nossa dificuldade, né, nesse sentido aí dessas pesquisas. Então, mediante esses problemas, nós buscamos referências, né, aqui no Brasil. O que né, outros pesquisadores aí que trabalham com estradas rurais fazem. Primeira coisa que eu constatei que existem um número escasso de pesquisadores de estradas rurais. Muito pequeno. Um profissional aí que todo mundo lembra quando a gente fala de estradas é o pessoal da engenharia civil. Tá? Então, o próprio UDESC tem engenharia civil lá em Joinville. Né? Então, nos primeiros trabalhos que eu fiz aí, eu convidei o pessoal da civil. Eles contribuíram muito, tá? Aprendi muito com eles, trocamos informações. Contudo, né, dentro da engenharia civil, a maior parte dos pesquisadores são focados em estradas pavimentadas, tá? Ou estradas urbanas que diferem da condição rural.
E no sentido do transporte em estradas pavimentadas, os investimentos em pesquisa, em construção são muito maiores, tá? No sentido que uma estrada pavimentada aí pode ter um preço aí, um valor, né, um custo médio aí de R$2 milhões. Ao passo que uma estrada rural, né, isso é o quilômetro, uma estrada rural, o custo dela muitas vezes vai ser R$20 mil, 30 mil. Então muitas vezes não se tem uma margem para você fazer um projeto, tá? Para você, né? Então o que acontece muitas vezes na estrada rural? Quem que decide o que vai ser feito na estrada rural? Muitas vezes a decisão de construir uma estrada está na base do operador de máquinas. É ele que vai ter que decidir onde que vai fazer a estrada, por onde essa estrada vai passar. Então, veja, né, a estrada é uma estrutura que causa um impacto ambiental alto, tá? Porque você modifica o solo, modifica toda aquela estrutura para tornar um item artificial para ter um transporte para o ser humano. Né? Sim. Ok? Então, veja, e depois que você constrói uma estrada, para você modificar um erro, o custo é gigantesco daí, entendeu? O custo já é, né, elevado para construir, mas o grande problema é que uma estrada mal feita não se prevê quanto de prejuízo que ela vai trazer. Tá? E eu pensei agora, professor, já que você citou esse dado que eu não fazia ideia, de que essa decisão é muitas vezes de quem está ali para fazer, eu lembrei direto de que nas cidades nós temos, e às vezes uma discussão que é refeita de tempos em tempos, que é do plano diretor, um planejamento mínimo para que essa cidade exista. Isso não existe para as estradas, que são 80% rurais. Exatamente. 80% das nossas vias no Brasil. Então, exatamente, são isso rurais. pode estar contribuindo, apesar de, claro, as enchentes, por exemplo, para ter um tema atual aí, as enchentes, claro, foram muito mais avassaladoras nas regiões urbanas, nós sabemos, mas se nós tivermos um estudo e toda uma aplicação desse tipo de estudo que você traz para 80% dessas vias no país inteiro, a gente ameniza o problema das enchentes? Não, certamente, Carla, certamente. Foi por isso que, né, no começo eu estava envolvido com o setor privado, nas pesquisas, e, né, como algumas pessoas que trabalham no setor público souberam disso, que nem da Prefeitura de Lages mesmo, e daí de outros municípios, então eu acabei também levando. E hoje, né, também tenho algumas parcerias aí com vamos dizer assim, órgãos públicos, nesse sentido, tá? Porque, justamente, nós sabemos que né, muitas vezes carece de técnica na hora de se planejar, tá? E é justamente a falta de técnica, não é a falta de recurso, tá? Porque, como mencionei, estrada rural não é uma coisa cara, tá? Não é uma rodovia cara. Contudo, devido a ela não ter um preço alto, um valor alto, né? Se relega esses aspectos, tá? Essa parte técnica. Porém, a parte técnica, mesmo a estrada não custando tanto, ela não vai impactar muito no orçamento, né? Vai impactar Sim. pouco. Se fosse colocar no papel, né, investir, né, se investiria menos de 10% num projeto, né, numa estrada projetada, dos custos totais, menos 10% são de custos de projeto. Isso estou falando construção, porque uma coisa também que a gente, né, que a gente constata que muitas vezes se opta por gastar pouco na construção, mas se gasta, né, demasiadamente na manutenção, porque manter as estradas é o grande desafio. Mas a manutenção ela vai ser muito cara se a construção não for bem feita. Exato. Então, resumindo, né, construir estrada é investimento, porque é uma coisa que se coloca hoje um recurso, não só financeiro, também recurso ambiental. E isso aí vai pensando-se num benefício posterior, em se recuperar esse investimento, né? Melhorando a vida do ser humano, tá? Não causando impacto no ambiente, etc. Isso seria ideal, mas não é o que nós verificamos, tá? E justamente devido a essa falta de informação, de carências, tá? E, não sei se tu vai ter uma pergunta aí sobre poeira, seria nesse rumo que nós fomos depois. Na verdade, a maioria das perguntas que eu havia planejado, elas estão para depois, porque esses ganchos que você foi trazendo me parecem urgentes neste momento, alarmantes esses dados frente a essa, digamos, até então inoperância
nesse planejamento, como você fala, não é, professor? Eu acho que não teria como a gente ir para o planejamento aqui sem explorar esse dado que, claro, você como cientista nos traz e que é importante, como você falou, o poder público estar atento a isso em todas as instâncias, né? Nós estamos falando de, hoje, nesse momento da nossa história, poder executivos municipal, estadual e federal unidos necessariamente para pensar essas coisas e obviamente depois isso vai escoando aí para esse legislativo estabelecer novas diretrizes, leis, algumas coisas que nós precisamos seguir, porque senão a gente vai acabar, né? A humanidade certeza. Não se sustenta. Mas não vamos tão longe agora nesse momento, vamos voltar para os projetos, professor, que sim, eu tenho aqui várias questões. Nosso tempo... nós temos tempo, sim. Qualquer coisa a gente traz em outro momento algumas questões, professor, nessa próxima vinda aqui. Mas, em relação às estradas, você falou que são caminhões, como, por exemplo, esse de 6 carretas, que transportam apenas madeira e não podem circular nas estradas convencionais. Desde quando essas estradas específicas para transporte da produção madeireira no Brasil existem? Então, Carla... vamos dizer assim, resgatando o histórico, né? Vamos dizer assim, as estradas, né? O desenho delas já se verificou há muito tempo, né? A necessidade de ter construção específica, tá? Para estradas florestais. Tem um livro, para você ter uma ideia, de 1873, que é o primeiro livro que eu conheço, pelo menos, até passo para os alunos, em alemão, não é? Que é bem esse tema, construção de estradas florestais, tá? Então veja, é um tema aí que aí ó, quase 150 anos, tá? Que já tem aí material acadêmico, tá? Na universidade sobre isso. Sim. Tá? Por que é um livro alemão, né? Porque um dos berços aí da engenharia florestal é a região ali da Alemanha, da Áustria, né? Onde o pessoal né, já sofreu com escassez de madeira, que é um produto primário, né? Então a ciência florestal lá, muito do que nós usamos hoje aqui, a base veio de lá. Tá? Então, até essa preocupação com como que tem que ser essa infraestrutura, né, de estradas para florestas. Tá? Mas, né, aqui no Brasil, isso se tornou relevante, tá? Foi quando aí o mercado florestal começou a se profissionalizar no sentido de reflorestamentos. Ok? Até então, quando se explorava floresta nativa, que nem a exploração da araucária, enfim, tá? Aí, nessas épocas, não se tinha uma preocupação tão grande, tá? Porque, primeira coisa, se enxergava que o recurso florestal era infinito, vamos dizer assim, podia se desmatar à vontade, remover as espécies, que daí a gente ia abrindo estrada do jeito que dava, não se imaginava voltar nessas áreas, mas daí com reflorestamentos, esse cenário mudou. Por quê? Né? Os gestores têm que se preocupar, uma vez que as áreas, né, você faz um ciclo de cultivo, volta novamente no outro ciclo, assim por diante. Então, visa-se essa sustentabilidade aí de longo prazo, certo? E hoje nós temos uma indústria florestal estabelecida, então, que exige esse tipo de planejamento. Então, o porquê dessas pesquisas também, trazendo um outro número aí, você pega aí algumas empresas que... vamos pegar aí uma das maiores empresas da nossa região aí. A movimentação deles é de cerca de 500 viagens por dia, né? 500 caminhões de madeira por dia transportam, tá? Eles executam 500 viagens em média por dia. Isso para uma das fábricas, né? Eles têm mais uma fábrica. Entendo que então o volume de tráfego é muito alto, tá? Eu mesmo já testemunhei muitas vezes, certo? Situações que esses caminhões de madeira começaram a impactar a sociedade, né, as comunidades rurais, e as comunidades rurais, vendo que a empresa que estava utilizando essa estrada pública, que eles também utilizavam para chegar na área florestal, a estrada se tornou degradada e a própria população não estava conseguindo usar a estrada de forma adequada. O que aconteceu? A população fechou a estrada. Eu mesmo testemunhei, isso na época que era estudante, estagiário, e depois várias vezes, né, como profissional. E hoje ainda tenho relatos de alunos que me relatam isso, né? Professor, estava numa situação X que a comunidade fechou, tá? Então, não passava mais caminhão, tá? Então, o que aconteceu? E tem acontecido. As indústrias florestais se modernizaram,
As que são certificadas, que exportam nossa produção aí para outros países do mundo, então tem esse compromisso. Eles disponibilizam 0800, os caminhões têm que ser identificados, todo o pessoal que usa as estradas tem um treinamento, né? Né, faz com que muitas vezes hoje, nós temos vários exemplos aqui na região, tá? De parcerias público-privadas pensando na melhoria da infraestrutura, tá? No sentido que, dando um exemplo, né, existem parcerias de construções de estradas rurais que a empresa florestal cede a mão de obra e maquinário, tá? O poder público serve o material e nós, às vezes, entramos com a universidade com a técnica. Então, a gente consegue também unir o público, o privado, tá? Então, no setor florestal, dando agora um período, quando que isso se tornou mais relevante, foi sobretudo ali a partir da década de 80. Na década de 70, já com os incentivos fiscais, né, do governo lá na época federal, já se facilitou isso, mas daí se ampliou ali mais a partir da década de 80 mesmo, né, e dentro da década de 90 isso teve mais um salto, devido à tecnologia ter, né, aumentado nas atividades florestais na década de 90, devido a gente conseguir importar máquinas de alta tecnologia. Mas esse assunto é um assunto que nos traz bastante relevância aqui na universidade, porque, como eu mencionei antes, nível de Brasil são poucas, e dentro da engenharia florestal, hoje, tá, não passam aí de 3, 4 universidades que tratam esse tema aí, tá? Do mesmo modo que eu citei a engenharia civil, são pouquíssimas escolas de engenharia civil que trabalham com estradas, tá? Porque a engenharia civil tem outras funções também. Sim. Então, né, e as estradas exigem uma certa especialidade. E são desafiadoras, tá? Trabalhar com estrada é desafiador porque você precisa entender de vários assuntos, de forma multidisciplinar. Você tem que entender do operacional, que eu estou mencionando vários tipos de caminhões, etc., porque a estrada vai servir para esse tipo. Você tem que pensar nos aspectos ambientais, que eu comentei, de erosão, né, desses tipos de impacto. Você tem que entender de solos, tá, para poder fazer os desenhos. Tem que entender de hidrologia, hidráulica, para entender essa parte da drenagem, tá? Tem que entender de aspectos humanos, como eu comentei antes. Enfim, tá? Então, só que sempre o ganho é muito grande, tá? Toda vez que a gente faz um projeto aí, nós mensuramos o ganho, é sempre muito grande. É um investimento inicialmente, mas a médio e longo prazo você ganha muito mais. Com certeza. Por isso que hoje a gente não abrange só aqui a região, tá? Sim. A gente tem conseguido desenvolver projetos aí, como eu mencionei, aqui no Brasil e até fora, uma vez que esse assunto aí impacta a vida de todo mundo, mas, por incrível que pareça, ainda na academia nós temos carência, né? É assustadora essa perspectiva. Eu fiquei com aquele dado ali de 80% das vias são rurais, ou seja, precisa de planejamento, e tem a maioria dos cursos aí, tanto na engenharia, como você falou, na engenharia civil, quanto na florestal, pouca gente pensando isso. Eu fico pensando qual foi a lacuna, qual é o telefone sem fio aí que se passa nessas áreas que as pessoas não entenderam, não souberam. Bom, as pessoas mesmo na academia não sabem, mas você, nosso ouvinte aqui da UDESC FM Lages, está sabendo, porque o professor está trazendo essa informação para a gente. Que maravilha. Mas, pegando o gancho da sua última fala, professor, aqui, esse tamanho desse mercado da madeira hoje no país, tanto questão de produção quanto de transporte, exportação, como é que nós estamos e como é que é essa inserção de vocês nesse cenário? Então, Carla, o mercado hoje, né, a florestal, ele cresce, né, tem crescido aí mais ou menos aí em média 3, 4% por ano. Mesmo em época de pandemia cresceu, né, diferente, por exemplo, da economia nacional, né, o setor florestal, né, é um setor pungente aí, tá? Como eu mencionei, é muito atrativo aqui no Brasil. Tanto é que tem situações que o cultivo de floresta é mais atrativo do que gado, do que, né, a pastagem ou a parte agrícola, tá? Quando você tem um mercado regional, né, estabelecido, vamos dizer assim, né? Eu falo isso porque muitas vezes a gente escuta que fala que plantar floresta é uma poupança verde, mas não é bem assim, tá? Né? Então, da mesma forma que um produtor agrícola, né, ele tem que pensar para quem que vai vender a produção, na madeira também, tá? Então, enfim, mas sem desviar,
hoje, aí, os volumes aí, como mencionei, de transporte de madeira são muito altos, tá? E, vamos dizer assim, e tem se movimentado, tá? Em termos assim, comparando com outros países do mundo, o Brasil aí tá entre os 3 países do mundo que mais produz, né? Tem produção a partir da madeira, tá? A partir de florestas, ok? O Brasil aí tá ali junto ao Canadá, tá? O Canadá, vamos dizer assim, uma boa parte do país não é ocupado, né? No sentido que áreas que não tem população e tem florestas, tá? Então o pessoal explora lá grandes áreas de florestas, né? Em locais que neva, enfim, tá? A Rússia também, um país, né? O maior país do mundo, né? Em extensão territorial, então tem muita floresta lá, tá? Então é um outro player, vamos dizer assim. Embora, né, a tecnologia deles lá não seja tão divulgada, a própria China também, a Índia também, são outros players. E lógico, hoje nós temos a África do Sul não, a África como um todo, nós temos até alunos, né, africanos aqui na nossa pós-graduação, certo? Enfim, mas eu quero dizer que praticamente todos os estados brasileiros hoje aí têm produção florestal, ok? E temos empresas, como eu estava mencionando ali antes da gravação, né, a Suzano, né, uma empresa aí, a maior empresa de celulose do mundo até então, tá? Baseada no eucalipto, tá? Então, as demandas são muito grandes. E a questão é que, devido a essa demanda grande, nós estamos num país que é continental, o Brasil é um país continental, né? Então nós temos muita diversidade também. Aqui no sul temos um cenário, tá? Que nem a gente está vendo essa questão de chuvas, alto volumes de precipitação, condições de solos que não favorecem aí a infiltração de água, tá? Não temos uma época chuvosa definida, entendeu? Como em outros estados, subindo ali para o centro-oeste, sudeste para cima, né? Que tem época seca e época chuvosa, certo? Enfim, então nós temos muita diversidade de condições aqui no Brasil, né? Então o que faz com que tenhamos que buscar soluções para cada situação, tá? Sim. Bom, então temos aí China, Índia, Brasil, Rússia e Canadá. Bom, e exportações, professor? Bom, eu fiquei curiosa também com as cifras. Você falou, chegou a citar empresas e cifras, assim, se a gente pensar nessa fatia da economia, quanto que o setor madeireiro, que esse setor reverte, digamos, em termos de... Eu não vou lembrar exatamente os números, tá, Carla? Mas os rankings eu lembro, tá? Mas vamos falar em termos, né? Em termos de Brasil, tá? O setor florestal aí contribui, tá? Tem uma participação relevante ali no PIB industrial, tá? Eu não vou lembrar o número de cabeça. Dentro do agro, vamos dizer assim, se colocar dentro do agronegócio, ele é bem relevante, tá? Ele vai estar possivelmente ali próximo aí do mercado vamos dizer assim, ali da soja e etc. Você está entendendo? Se for ver dos top dos produtos exportadores, né, os produtos que vêm de floresta, né, o PIB que é gerado está no top 5 dos produtos. Aí considerando todos os tipos de produtos, minério também, petróleo, etc. Está no top 5, tá? Produtos florestais, tá? Todos os produtos que vêm, desde móveis, celulose, tudo, tá? Sim. Tudo que a gente vem da floresta, tá? De produção, certamente aí tá no... Certamente não, tá no top 5, isso são dados oficiais, tá? Mas vamos falar do nosso estado. Nosso estado... os produtos que vêm da floresta, os produtos madeireiros, eles estão aí na economia estadual aí em segundo, terceiro lugar dentro de Santa Catarina, tá? Muitas vezes à frente de exportação de carnes, né? Ou de outras culturas agrícolas, tá? Fica ali, né? Tá no top. E pegando o estado vizinho nosso ali, o Paraná, também, tá? A economia do estado do Paraná é muito fortemente também baseado na indústria florestal, tá? Também está ali segundo ou terceiro lugar, né, do PIB, né, relacionado, PIB industrial relacionado a exportações, tá? Sim. Então é um mercado assim que é bem pungente, né, e, né, o número de empregos cada vez aumenta, tá? A demanda, né, de interessados e pessoas e necessidade, né, de pessoas, de mão de obra é muito relevante. Tanto é que tem algumas empresas hoje que relatam que tem limitação de crescimento
Não só porque a empresa não consegue comprar área, e sim porque a empresa não consegue contratar pessoal capacitado. Então a gente está nesse cenário hoje. Acho que nós tocamos nesse aspecto na sua vinda anterior aqui ao programa, de que o mercado de trabalho talvez não seja tão abalado pela perda de cargos quanto pela não qualificação das pessoas para ocuparem esses cargos. Então é necessário que também as pessoas tenham um movimento de se especializarem. Mas, professor, antes de passarmos de novo para a questão das vias especificamente, aí tem um aspecto histórico aqui também envolvendo o país. Eu fiquei pensando agora, você falou em fatia, enquanto isso contribui para o PIB e também para o mercado, mais em termos locais, movimenta a questão de tudo, né? A empregabilidade. Tem a questão também, hoje falando em sustentabilidade ainda, quando a gente pensa em esse espaço que é utilizado. Se critica muito, em geral as pessoas criticam, ouve-se muito a crítica à pecuária, pastagens, desmatamentos em relação a isso. Como nós estamos em relação ao plantio de florestas? Então, Carla, o plantio de florestas, né, tem, vamos dizer assim, várias situações, tá? Nós temos locais que existem florestas hoje que seguiu esse caminho parecido aí com pastagens e lavouras, né? Onde existia uma floresta nativa que foi desmatada, convertida do solo e cultivado pinos e eucalipto, tá? Tem boa parte das florestas né, tem essa origem. Mas nós temos também, tá? A maioria, né, das áreas florestais que hoje nós temos são compostas de áreas que são bem distantes da cidade, tá? São áreas assim que essa distância muitas vezes inviabiliza outro tipo de produção rural, tá? Então, por isso que muito da produção florestal é em locais de difícil acesso, áreas distantes, você está entendendo? E muitas vezes áreas que antes tinham a pastagem, essa pastagem foi mal manejada, ficou degradada, já não servia mais para aquele propósito, então, né, a floresta é implantada devido a ser uma opção que acaba até recuperando, tá, as condições de solo e etc, ok? Lógico, né, também você falou nesse sentido aí de como muitas vezes pode ser mal visto na floresta, né? A gente escuta falar que o pinos, o eucalipto seca o solo, degrada, né? O que, vamos dizer assim, é uma meia verdade. Porque, realmente, implantar uma floresta num local que não é propício para ter um reflorestamento, ela vai causar um tipo de impacto. Você está entendendo? Tá? Mas, então por isso que tem que ter um zoneamento, né? Então tem locais que são favoráveis a você ter floresta e locais que não são adequados a você ter um reflorestamento. Mas, não indo tanto a fundo nisso, né? Mas as florestas têm essas características, então, de estarem em locais distantes, em áreas de difícil acesso, solos pobres ou degradados, né? Aqui na nossa região muitos solos rochosos que inviabilizam a mecanização na agricultura, por exemplo, tá? Enfim, então são áreas em geral de terras mais baratas, tá? Porque o que acontece na floresta, depois que você cultiva ela, né, você implanta ela, a condução não exige um esforço grande de mão de obra, né? Você tem aquele esforço para cultivar a floresta, depois ela vai crescendo e você vai voltar depois para colher ela, tá? Então, as áreas mais distantes permitem ter esse tipo de trabalho. Contudo, daí entra a dificuldade das estradas, porque daí você tem que ter uma estrada que dê suporte a chegar nesses locais. Então, nós tivemos aí, é muito comum, nós temos aí relatos e situações que, devido a essa questão de acessibilidade das áreas florestais ser mais dificultosa, as empresas muitas vezes com chuvas pequenas, tá? Não é chuvas que nem agora nós estamos tendo, chuvas assim excepcionais, mas que o pessoal já não conseguia acessar. Então nós tivemos aí algumas situações aí, que também fizemos trabalho, justamente pensando assim, né, qual que é a melhor maneira de construir uma ponte, por exemplo, que é uma obra de drenagem, mas a gente chama aí de uma drenagem especial, né? Que também tem que ter outras informações para construir. Então, desde fazer uma pontezinha que aparentemente vai ser simples só para acessar naquele momento, desde esse tipo de obra tem que ser pensado. Porque
né, num momento crítico, acontece o que nós estamos vendo, tá? Então, vamos dizer assim, todo esse cenário que eu expliquei para você, e de áreas distantes e essas dificuldades, quando as condições são favoráveis, ok, existe a produção, o pessoal transporta a madeira, consegue, né, não impacta a sociedade e etc. Contudo, né, nós muitas vezes temos a diversidade, daí que nós vemos onde que estão os problemas. Aí que os problemas são gritantes, né, tá? Porque daí chuvas, locais inacessíveis, impactos na sociedade, enfim, tá? E infelizmente a gente sabe também que existem muitos problemas de segurança, então que está envolvendo a vida humana, tá? Então é devido a isso aí que existem essas preocupações. Sim. Bom, professor, agora sim nós temos, agora que eu vi aqui, nós temos cerca de 5 minutos para o nosso tempo total aí de programa máximo, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque você falou sobre a sustentabilidade permeou a nossa conversa hoje, né? E eu gostaria de saber como você avalia a sustentabilidade que se tem quando se compara, por exemplo, o transporte rodoviário, que hoje é a nossa alternativa principal, e o ferroviário, que se enfraqueceu, foi sucateado no Brasil. Como seria se nós tivéssemos isso fortalecido ainda, o transporte ferroviário? Como seria melhor transportar essa madeira? Então, cara, o Brasil, por várias questões políticas, culturais, etc., né, no país não se foi investido aí, que em outros países, que nem a América do Norte, alguns países da Europa, né, em rodovias, tá? Ferrovias. Em ferrovias. Ok, obrigado. Então, nossa malha ferroviária, ela é pequena, ok? E boa parte é lá de 1800 e alguma coisa, tá? Teve ali alguma coisa de malha viária, ampliação ali na época do governo militar, mas também não foi significante, assim, tá? Então, né, nós sabemos que as ferrovias, elas exigem um alto investimento, tá? Então, por isso que tem que ser projetos de longo prazo, né? O que a gente sabe que no Brasil talvez seja um problema, né? Nós temos aí projetos de governo e não de Estado. Isso aí todo mundo que assiste outras mídias sabe que nós temos isso aí. Muda aí o governo e descontinua uma política que muitas vezes é interessante, enfim, tá? Não é meu intuito entrar nesse mérito aí, tá? Então, que, né, faz com que nós temos aí muito transporte ferroviário, ok? Melhor, de novo, confundido rodoviário, tá? Transporte rodoviário, tá? Então, aí, como eu mencionei, a maior parte dessas cargas são transportadas por rodovias. Mas o Brasil também, tá, tem um outro potencial de transporte aí que é pouco explorado, que poderia ser mais explorado, que é o hidroviário, tá? Nós temos vários rios aí, canais que são possíveis de navegar com investimentos, mas simplesmente não existe, tá? Nós sabemos de outros países aí que existem né, o pessoal aí aproveita muitos rios para transportar. E nós temos aí vários que são possíveis, mas né, é aquela história, é infraestrutura, estrada é infraestrutura, tá? Então temos essa problemática, ok? Então, diante do cenário nós temos mais rodovias, agora até linkando aí com o que a gente também desenvolve aí para tentar linkar aí com as pesquisas, uma das coisas que nós vemos aí que nas estradas, na construção delas são muito utilizadas, são materiais não renováveis, tá? A gente usa muito tipo de rochas, tá? E basálticas ou sedimentares, seja o que for, tá? Recursos minerais que não são renováveis, ok? Então, hoje, uma linha de pesquisa nossa é justamente aí, estudar esses materiais que são usados nas estradas, como utilizar, porque, né, empiricamente todo mundo sabe que largar um cascalho numa estrada sem tratar ele, esse cascalho ele vai sendo perdido, né? Também outra coisa, nós aí com as pesquisas nós só testemunhamos aquilo que já era sabido, mas não adianta fazer uma estrada com uma espessura ali, um pavimento, uma estrada rural, né? Colocando ali 30, 40 centímetros de cascalho, que não é a quantidade que você coloca, e sim o que você coloca, a qualidade do material que você coloca, tá? E também nós sabemos que, pegando aí uma questão, existem muitos materiais que hoje são lixo, tá? Resíduos industriais, agrícolas ou civis, que têm potencial de uso nas estradas. Então nós estamos também trabalhando com isso. Hoje a gente está testando materiais que seriam descartados, jogados fora, vão para aterros sanitários, mas que não são poluentes. Então, por isso, estamos testando, tá? Para verificar a viabilidade de empregar eles,
pensando em melhorar a estrutura das estradas, né, para suportar esse tráfego, e também, como você mencionou no começo, para reduzir poeira, tá? Porque a poeira... Isso, esse era o ponto que nós iríamos terminar a nossa conversa, né? Exatamente, é um problema sério, tá? A poeira é um problema que ele causa impacto, pode causar acidentes, causa doenças respiratórias na população, e fora todo o transtorno, né? Pense, né? Na dona de casa lá, que lava a roupa, estende no varal, de repente passa vários caminhões carregando um monte de poeira. Então, né, eu mencionei saúde e outras coisas, mas, né, a qualidade de vida é afetada dessas comunidades. E o que acontece, Carla? Em nível de pesquisa, aí é muito mais escasso do que outros assuntos que eu falei anteriormente, tá? Nós descobrimos que no Brasil, se existe 1 ou 2 trabalhos de pós-graduação, é muito. Sobre poeira. Poeira em estradas rurais, exatamente. Parece, ela é quase invisível justamente para muitos, mas ela causa tanto impacto e não tem impacto acadêmico, então. Exatamente. Que Daí triste. descobrimos que, por exemplo, países como o México já sediaram, né, e Estados Unidos já sediaram congressos para manejo de poeira de estradas rurais, tá? Tem países que já têm desenvolvimento. Na época ali da pandemia do Covid, o pessoal teve estudos relacionando o impacto da poeira das estradas na disseminação de Covid, tá? De doenças, enfim, tá? Quando a gente mexe com poeira, querendo ou não, está indo até para a área de saúde pública, tá? Isso eu fui descobrir devido a estar envolvido. Então, para você ter uma ideia, nós tivemos que buscar, né, para entender como usar determinados tipos de resíduos, tivemos que buscar trabalhos lá da Índia, da China, dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil nós não temos, tá? E são conhecidas algumas soluções de mercado, mas que necessitam talvez de maiores testes e são muito caras, tá? Então acaba inviabilizando o uso aí, tá? Sim. Então, as empresas hoje florestais que tentam minimizar poeira, eles usam um caminhão-pipa e ficam molhando as estradas, tá? Para tentar garantir um conforto para aquela população que está sendo atingida. Mas isso é um pequeno número de empresas, né? São as grandes que têm uma certificação, ok? Muitas vezes esse negócio de ficar umedecendo as estradas acaba causando um transtorno, gera barro, diminui a trafegabilidade. Então, o ideal, né, é ter uma estrada resistente, que não emita muita poeira, que drene bem, entendeu? Cause pouco impacto, enfim, tá? E é o que a gente quer, tá? Que coisa. Porque, como mencionei antes, a tecnologia está evoluindo, então o ser humano só vai conseguir garantir sua, né, vamos dizer assim, como o ser humano consome e a sociedade hoje, se pensar em todos esses aspectos aí. Exatamente. Era sobre isso a minha última pergunta. Que bom que você entrou bem intuitivamente ali, né? Em que fase estão esses estudos. Então, hoje foco nesses estudos de como amenizar a poeira. Bom, professor Jean, eu agradeço a sua presença aqui. Poderíamos certamente ouvi-lo por muito mais tempo, mas estamos em quase 1 hora aqui de programa e tem assunto, até porque é inovador para o nosso país, né? Parabéns e boa sorte, não, saúde aí para enfrentar essa maratona aí de estudos e de muitas publicações, certamente. Eu acredito que as pessoas saem do CAV aqui na pós-graduação, por exemplo, e vão não só participar de eventos, mas também ter a sua vida em outros países, porque elas estão conectadas com esses estudos e ações que estão acontecendo lá fora, não é? Isso aí, Carla. Isso aí é também uma outra satisfação aí que me motiva muito, que bem isso. Hoje aí o pessoal que tem atuado isso daí tem se colocado muito bem no mercado, tá? São profissionais que são concorridos, ok? Porque, como mencionei, se na academia já não tem tanto os profissionais que trabalham, no setor privado, um profissional desse que tem esse conhecimento, ele é valioso, tá? Sim. Ele é muito valioso. Parabéns e aguardamos você, professor, para falar. E aí que tá, o gancho ficou ali, eu não falei no momento, mas o professor já tinha dado o gancho aqui. A próxima vinda dele é para falar justamente porque ele entra na ciência do solo, ele é professor na pós-graduação em ciência do solo aqui no CAV, e ele vai falar para a gente sobre essa revitalização de algumas áreas que antes do plantio dessas florestas estavam desvitalizadas, estavam, claro,
muitas vezes desmatadas, mas cujo solo era desvitalizado, e existe um movimento até contrário ao que nós criticamos tanto, que é o desmatamento, a pauperação daquela terra, enfim, todo um desmonte daquele bioma, e aqui ele está falando em revitalização. Eu penso que isso é revolucionário também, não é, professor? Não, com certeza. Cara. No nosso cenário tão triste atualmente. Professor Jean, muito obrigada. Vamos finalizar aqui a nossa conversa, dando todo um panorama para você aí, nosso ouvinte. Você ouviu no Minuto da Pesquisa, hoje aqui na Rádio Desk, as pesquisas, uma conversa a respeito das pesquisas sobre estradas rurais desenvolvidas sob coordenação do professor Jean Sampietro. Os estudos têm como objetivo definir melhores planejamentos para essas estradas, também apontar técnicas e materiais inovadores e sustentáveis para as construções, além de drenagem e redução de poeira destas vias. Cada um desses estudos, então, coordenados pelo professor Jean, que é professor associado aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, lotado no Centro de Ciências Agroveterinárias. Muito obrigada a você que esteve na escuta aí. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. A reprise desta conversa você acompanha nesta quarta, às 8 da noite. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.